Comece sua própria tradição. Esse é o slogan de uma das maiores e mais antigas marcas de relógio dos últimos séculos, a Patek Philippe. Seus relógios, ao longo de décadas, se tornaram símbolos de status e exclusividade. Porém, mais do que isso, são vistos e passados de geração em geração como herança de pai para filho há mais de 170 anos. Muitos nomes conhecidos entre os séculos 19 e 20, como o gênio Albert Einstein, a escritora Charlotte Brontë, o compositor russo Peter Tchaikovsky e até mesmo membro da realeza, como a rainha Vitória e seu marido príncipe Albert, tiveram entre seus bens um modelo exclusivo da Patek Philippe. Mas afinal, você já se perguntou como surgiu essa luxuosa marca? Por que seus relógios são tão caros? E por que pessoas ricas e influentes estão dispostas a enfrentar uma longa fila de espera só para ter o seu próprio Patek Philippe? Tudo isso você vai ver aqui no Me Conte uma História. Muitos de vocês podem não conhecer essa marca. Eu até poucos dias atrás nem conhecia, nem sabia da existência dela. Mas certamente ela é muito preferida entre os ricaços por todo mundo, incluindo nesse meio o Thiago Nigro, nosso primo rico. Mas será que é tão simples assim comprar um relógio desses? Será que é só chegar na loja, pagar e levar para casa? O primo rico tentou, mas será que ele conseguiu? Se você ficar até o final desse vídeo, eu conto direitinho essa história para você. Mas primeiro, vamos começar falando dos fundadores. Nossa história começa com o polonês Antoni Patek. Ele nasceu em junho de 1812, no século XIX, muito tempo atrás. Com seus 16 anos, nosso jovem futuro relojoeiro se juntou ao exército e, quando completou 18 anos, ele lutou bravamente pelo seu país na Revolta Polonesa de 1830, contra o domínio russo da época. Durante a batalha, ele acabou sendo ferido, não uma, mas 2 vezes, e foi até promovido e condecorado por isso. Porém, apesar dos esforços dos soldados poloneses, eles foram derrotados e muitos foram obrigados a se refugiar em outros países, incluindo nosso amigo Patek. Por causa desses acontecimentos, o nosso amigo Patek acabou viajando e conhecendo muitos países diferentes. E por cada país diferente que ele passava, ele acabava experimentando e se envolvendo com os empreendimentos da época. Ele participou do comércio de vinhos e licores, ele também frequentou aulas e cursos de pintura e até se arriscou no ramo da tipografia, mas contudo ainda não tinha encontrado o seu próprio propósito. Quando chegou em Paris, Patek foi apresentado à família de sua futura esposa, Marie, com quem teve 3 filhos. Agora, tempos depois, já vivendo em Genebra, na Suíça, Patek foi encorajado a entrar para o movimentado comércio de relógios de bolso, onde reconheceu seu talento para a relojoaria. 1839. Aqui começa a história da marca Patek Philippe. Mas espera aí! Cadê o nome do outro fundador? Não era Patek Philippe? Calma que já chegaremos lá. Antes de se juntar a Philippe, o nosso amigo Antoni Patek conheceu e se associou ao também relojoeiro de Varsóvia, François Czapek, e fundou então a Patek Philippe Co. Nessa sociedade, eles tinham apoio financeiro de outros poloneses, que foram os primeiros trabalhadores da empresa. Eles atuavam como acionistas e tinham uma contribuição significativa para a empresa. Os primeiros relógios de bolso eram feitos por encomenda individual. Cada um chegava e encomendava o seu relógio lá na relojoaria. E desde o início eles davam muita importância para a cultura polonesa. E isso acabou sendo muito refletido nos próprios relógios da Patek Philippe. Muitas vezes eles faziam relógios com gravuras e desenhos de lendas, de heróis poloneses, e muitas vezes também figuras religiosas. No início, a empresa contava com apenas 6 funcionários e produzia aproximadamente 200 relógios de qualidade por ano. Os poucos exemplares preservados da época mostram o nível de perfeição que esses primeiros relógios tinham.
porque eles eram de uma precisão técnica incrível e ainda contavam com um toque artístico. Em pouquíssimo tempo, eles se tornaram os melhores relojoeiros de toda a Suíça. Então resolveram mostrar os seus talentos e as suas criações na Exposição Internacional que ocorreu em Paris em 1844. Nessa exposição, eles conheceram quem? Esse mesmo que vocês estão pensando, o francês Adrien Philippe. Esse francês não era apenas um relojoeiro comum, ele também era um inventor, e um inventor brilhante. Coincidência ou não, um ano após eles terem conhecido o Philippe, os sócios Patek e Xapec acabaram tretando e desfizeram a sua sociedade. Com o Xapec saindo de cena, naquele mesmo ano, em 1845, sobrou uma lacuna no nome da relojoaria Patek. Foi então que o Anthony Patek acabou convidando o Philippe para fazer parte e preencher esse espaço vago, e foi assim criada a Patek Philippe. Adrien Philippe nasceu em abril de 1815 na França e ficou muito conhecido antes mesmo de se juntar à Patek, graças às suas incríveis habilidades na produção de relógios e sua preciosa invenção, o mecanismo que servia para dar corda e ajustar o relógio através de uma coroa, ao invés de uma chave, modelo que permanece até hoje. Essa invenção rendeu a Philippe uma medalha de bronze na Exposição Internacional de Paris de 1844 e, de quebra, uma sociedade que lhe permitiria que seu nome fosse lembrado e conhecido por muitas e muitas gerações. Patek Philippe formava uma sociedade única, onde cada um exercia o seu papel na área em que tinha mais talento. O Patek, por exemplo, era um vendedor nato, ele gostava muito de vender. Então era ele que fazia essa parte do marketing e da publicidade da empresa. Ele saía por aí vendendo seus relógios e divulgando a marca. Ele foi para vários países diferentes com esse intuito. Ele foi para a Inglaterra, Rússia e Estados Unidos. Nessas viagens, muitas vezes ele tinha que acabar atravessando oceanos. E isso, naquela época, não era uma tarefa nada fácil, era muito perigoso, além de ser muito demorado também. Viajando através do mundo para promover seus relógios, Patek aproveitou para documentar suas jornadas em seus diários, contando todas as dificuldades e privações que ele passou para conseguir concluir suas missões. Philippe, por outro lado, ficou em Genebra e focou em supervisionar a direção técnica da empresa, incluindo a produção do dia a dia dos funcionários. Dessa maneira, a produção e venda dos relógios foi de vento em popa. Tão bem que antes que Patek viesse a falecer em 1877, ele foi condecorado com o título de conde pelo Papa Pio IX. Philippe morreu 17 anos depois, em 1894. Um fato interessante sobre a sucessão da empresa é que após a morte dos fundadores, ela não passou por muito tempo nas mãos da família original, já que os filhos do Patek não quiseram dar continuidade aos negócios do pai, ela acabou passando algum tempo nas mãos de um dos descendentes do Philippe. E foi em 1932 que a Patek Philippe foi comprada pelos irmãos Charles e Jean Stern. Os irmãos Stern foram responsáveis por várias inovações que levaram a produção de relógios para outro nível. Mas foi só em 1976 que a Patek Philippe fez sua maior jogada de mestre. Eles lançaram o Nautilus, um relógio de luxo, só que com a carcaça feita totalmente de aço. Isso acabou deixando todos de boca aberta. Por quê? Porque os relógios de luxo que eram feitos naquela época, eles eram fabricados ou em ouro ou em platina, e de preferência que os braceletes deles, que é aquela parte da pulseira, também fossem feitos de algum material precioso. Inclusive, muitos relógios de luxo, eles tinham aquela parte do aro, aquela parte que recobre o relógio, cravejada de diamantes, e os mostradores de hora também, os ponteiros. Muitos modelos tinham essa característica. E além disso, naquela época, as relojoarias, elas competiam entre si para ver quem fazia o relógio mais fino. Então, por aí vocês podem ter uma noção
de como que esse relógio, esse novo modelo que a Patek lançou, o Nautilus, como que ele foi uma quebra de padrão no mundo da relojoaria. O modelo Nautilus, com a sua carcaça de aço, conseguia ser ainda mais caro que alguns relógios de ouro da época, e o seu visual era bem mais robusto, resistente e extravagante. Com o lançamento do modelo Nautilus, a Patek não acertou apenas na aparência, no material do relógio, no design do relógio. Ela acertou também na campanha publicitária que foi feita em torno dele. Seus anúncios diziam: combina tanto com um traje molhado como com um smoking. Essa campanha atingiu em cheio muitos homens ricos que eram muito ativos, não só profissionalmente, mas em suas atividades esportivas ou mesmo nos momentos de lazer. Essa geração gostava de esquiar na neve, partidas de golfe ao ar livre, pilotar iates, enfim, tinha um estilo de vida bem mais agitado. E por ter esse estilo de vida, precisava de um relógio que se adequasse a isso, já que um relógio de ouro corria o risco de ser riscado ou mesmo ser danificado mais facilmente e nem era tão adequado para o dia a dia. Entre os principais relógios produzidos pela marca, encontram-se as seguintes séries: Calatrava, Nautilus, Gondolo e Aquanaut. Agora, antes de falar por que os relógios da Patek Philippe são tão caros, aqui vão algumas curiosidades sobre a marca. Primeira, o símbolo da Patek Philippe é a Cruz de Calatrava, nome que leva a uma das séries de seus relógios. Segunda, atualmente o presidente da Patek Philippe é Thierry Stern, lembrando que a empresa ainda está nas mãos da família Stern desde 1932. Terceira, seu relógio mais caro é o Grandmaster Chine, que foi leiloado por 28 milhões de euros e com isso quebrou o recorde do relógio mais caro do mundo a ser leiloado. O dinheiro arrecadado foi em prol da pesquisa na área da distrofia muscular. Quarta, o único relógio feito exclusivamente para um dos fundadores da marca foi um que Felipe encomendou e deu de presente de casamento para sua filha Louise. Esse relógio permaneceu na família de Felipe por gerações, mas depois também foi leiloado. Quinta e última curiosidade, a Patek Philippe possui um museu que fica em Genebra e nesse museu eles têm uma coleção própria de relógios que conta toda a história da empresa. Fora esses relógios que pertencem à Patek Philippe, eles têm outros objetos e relógios antigos que datam desde o século XVI até o século XIX. Mas afinal, por que os relógios são tão caros? A Patek Philippe é especialista quando se trata de construir relógios complexos e precisos. Em média, cada relógio contém cerca de 1.800 engrenagens. Durante a montagem do relógio, as peças são colocadas em uma redoma de vidro para evitar o contato com a poeira. Dentro dessa redoma, o ar é trocado o tempo todo, além de ser umidificado no inverno e seco durante o verão. Além disso, os dois relógios mais complexos de todos os tempos foram feitos pela Patek Philippe. Enquanto muitas gigantes no meio da relojoaria já automatizaram sua produção, a Patek permanece na produção manual de seus relógios, que, diga-se de passagem, são verdadeiras obras de arte. Eles têm artesãos, que são os mestres relojoeiros que projetam, e outros vários especialistas que dão conta da parte da manufatura, como gravadores, ourives, esmaltadores e joalheiros. A produção é tão seletiva que em toda a sua história a Patek Philippe produziu apenas 750 mil unidades de relógios, enquanto normalmente outras marcas de relógios gigantescas produzem 750 mil unidades em apenas um único ano. Por aí você já consegue perceber por que os relógios da Patek Philippe são tão caros. Os preços de um relógio novo podem variar de 170 mil reais e alguns modelos podem chegar a valer mais de R$1 milhão. Agora, respondendo à pergunta, por que as pessoas ricas têm preferência por essa marca? Existe uma frase que diz: nunca somos donos de um Patek Philippe.
apenas o guardamos para a próxima geração. Essa frase diz muito sobre a preferência das pessoas ricas pela marca, já que existe um conceito de que não é apenas um relógio caro, mas sim uma joia que poderá ser transmitida para as futuras gerações. Além disso, como eu já disse antes, a Patek Philippe é uma das marcas mais exclusivas do mundo, e com isso eu quero dizer que não basta apenas ser rico para ter um relógio deles. Existe uma série de requisitos que precisam ser atendidos para pelo menos facilitar a sua compra. E foi isso que o primo rico aprendeu na tentativa de comprar um Patek. O Thiago Nigro contou recentemente em seu podcast sobre a sua experiência na compra do seu primeiro Patek Philippe. Ele disse que quando esteve em Genebra, na Suíça, os amigos que estavam com ele o convenceram que ele tinha que comprar um Patek Philippe. A princípio ele nem conhecia a marca, mas mesmo assim quis ir até a loja para comprar um dos relógios. Chegando lá, ele já percebeu de cara que não se tratava de uma relojoaria qualquer, porque os relógios que estavam expostos ali na vitrine nem preço tinham. O atendente da loja disse que não poderia vender um relógio para ele, porque não tinha nenhum disponível no momento. E mesmo que houvesse algum, já tinha uma fila de espera com pelo menos 50 famílias aguardando o próximo relógio. O vendedor também explicou que eles davam preferência para cidadãos de Genebra que fossem pertencentes a alguma família que já tivesse pelo menos um Patek Philippe em seu patrimônio, já que a loja conserva famílias de clientes ativos desde 1850. Gente, vocês têm noção disso? Na primeira vez que o primo rico tentou, ele não conseguiu comprar. Mas ele tinha um amigo de um amigo de um amigo que tinha contatos lá dentro da Patek Philippe. E graças a isso ele pôde voltar à loja e conseguiu comprar o seu primeiro Patek. Mas não é só isso. Ele também disse que por causa da dificuldade de conseguir comprar um desses novo na loja, é muito comum que a pessoa compre um relógio hoje e no dia seguinte ele já está valendo o dobro. Então assim, gente, a marca é tão exclusiva, tão top, que você ter um relógio desses é praticamente a mesma coisa que você ter um ativo, um investimento que só se valoriza com o tempo. E você aí, sabe de mais algum fato curioso sobre essa marca? Deixe nos comentários. Agora, se você quiser saber qual é a próxima história, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e nos vemos lá.